Existe um tipo de perigo que não grita, não ameaça, não se impõe pela força. Ele observa. E se a pessoa mais tranquila que você conhece não fosse alguém confiável, mas apenas alguém extremamente bem adaptado a esconder o que realmente é? Não alguém explosivo, não alguém violento à primeira vista, mas alguém que entende pessoas melhor do que elas mesmas e usa isso contra elas. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. A mente humana é treinada para identificar riscos óbvios. Nosso instinto reage ao agressivo, ao instável, ao descontrolado. Mas existe uma categoria de indivíduos que não desperta esse alarme. Pelo contrário, eles passam despercebidos, são educados, controlados, coerentes, funcionam dentro das regras sociais com precisão quase cirúrgica. O problema é que o que os torna perigosos não é o que fazem em público, mas o que não sentem em silêncio. Há pessoas que não experimentam empatia da forma como a maioria experimenta. Não sentem culpa como sentimos. Não são movidas por remorso. Elas aprendem desde cedo a imitar emoções. Observam reações humanas como um cientista observa um experimento. Decoram expressões. Reproduzem respostas. Constroem versões aceitáveis de si mesmas. E quanto melhor fazem isso, mais seguras parecem. Esse é o paradoxo perturbador. Quanto menos emoção genuína alguém sente, mais racional, estável e confiável pode aparentar ser. Essas pessoas não são dominadas por raiva. Descontrolada. Elas não perdem o controle. Elas calculam, avaliam, esperam. O que está em jogo aqui não é maldade caricata, nem monstros de filmes. É algo mais próximo, mais cotidiano, mais difícil de detectar. É um traço psicológico que se esconde atrás de comportamentos admirados. Autocontrole extremo, frieza em situações críticas, ausência de reações emocionais intensas. Em um mundo que valoriza eficiência, objetividade e sangue frio, esse traço costuma ser confundido com maturidade. Existe uma diferença silenciosa entre controlar emoções e simplesmente não tê-las. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que o verdadeiro sinal de perigo raramente está no caos. Ele está na calma excessiva, no olhar que não reage, na resposta que não vacila, na ausência de conflito interno. Porque às vezes o que parece estabilidade é apenas vazio emocional bem disfarçado. E quando você aprende a reconhecer isso, começa a olhar para as pessoas ao seu redor de uma forma que talvez nunca mais seja a mesma. Essa descoberta não provoca pânico imediato, mas um desconforto lento, crescente, persistente. Ela se instala como uma dúvida incômoda. Quantas pessoas você confia hoje apenas porque nunca demonstraram emoção demais? E quantas vezes confundiu silêncio emocional com segurança, quando talvez estivesse apenas diante de alguém perigosamente vazio? Observe com atenção. O perigo raramente avisa. Existe um erro comum quando tentamos identificar pessoas perigosas: procurar sinais visíveis de violência. O traço oculto não funciona assim. Ele não se revela em explosões emocionais, mas na ausência delas. Não é impulsivo. É silencioso. Não é caótico. É organizado. Esse traço não nasce pronto. Ele se desenvolve. Surge quando a empatia não se consolida como freio interno, mas como ferramenta externa. A pessoa aprende a reconhecer emoções alheias, sem senti-las. Aprende o valor social do sorriso, do pedido de desculpas, da preocupação aparente. Aprende, acima de tudo, que demonstrar emoção é útil apenas quando gera vantagem. Do ponto de vista psicológico, não estamos falando de alguém frio em momentos difíceis. Pessoas saudáveis também podem ser racionais sob pressão. A diferença está na consistência. Enquanto indivíduos comuns alternam entre razão e emoção, quem carrega esse traço opera quase exclusivamente no cálculo. Emoções não orientam decisões. Consequências, sim. Há um padrão recorrente. Essas pessoas observam antes de agir, testam limites, avaliam reações, registram fraquezas, não sentem urgência em se impor porque sabem que o tempo trabalha a favor delas. Onde outros sentem culpa, elas sentem curiosidade,
Onde outros sentem dúvida, elas sentem oportunidade. O mais inquietante é que esse traço costuma ser confundido com maturidade emocional. A pessoa não reage com raiva, não se abala com sofrimento alheio, mantém o tom estável mesmo em situações críticas. Para quem observa de fora, isso parece autocontrole. Para quem entende o funcionamento interno, pode ser algo mais alarmante. Ausência de ressonância emocional. Na prática, isso significa que decisões difíceis não geram conflito interno. Não há luta moral. Não há peso emocional real. Há apenas uma pergunta silenciosa: isso me beneficia ou me atrapalha? Quando a resposta é clara, a ação vem sem hesitação. Esse traço também não está ligado, necessariamente, à violência física. Ele se manifesta em manipulação, exploração emocional, uso instrumental de pessoas. Relações são vistas como meios. Vínculos são mantidos enquanto servem a um propósito. Quando deixam de servir, são descartados com uma frieza que costuma confundir quem ainda acredita em reciprocidade. É por isso que o traço permanece oculto por tanto tempo. Ele não cria causa imediato. Ele se adapta. Ele aprende. Ele se mistura. E quanto mais tempo passa despercebido, mais perigoso se torna. Porque quem não sente limites internos precisa apenas de uma oportunidade externa. Esse é o ponto onde o desconforto começa a crescer. Porque esse traço não anuncia intenções, não faz promessas explícitas. Não deixa rastros emocionais óbvios. Ele opera abaixo da superfície, ajustando-se ao ambiente, copiando valores locais, repetindo discursos aceitos. Em grupos, parece cooperativo. Em relações, parece compreensivo. Em posições de poder, parece eficiente. Mas por trás dessa adaptação, existe uma ausência fundamental. Não há vínculo real com o impacto causado. Apenas leitura fria de resultados. Apenas cálculo. Apenas vantagem. É isso que torna a detecção tão difícil. E a consequência, quando surge, tão profundamente perturbadora para todos ao redor. Especialmente para quem confundiu calma com segurança por tempo demais, sem perceber o risco. Há uma razão pela qual essas pessoas raramente chamam atenção. A máscara social não é um disfarce improvisado. É um sistema. Ela é construída ao longo do tempo, calibrada por observação constante, ajustada a cada ambiente. Quem a utiliza, aprende cedo quais comportamentos geram confiança e quais despertam suspeita. Aprende a ouvir mais do que falar. Aprende a refletir emoções sem vivê-las. E aprende, sobretudo, que normalidade é a melhor camuflagem. Essa máscara não busca ser carismática demais. Busca ser adequada. O predador social entende que exageros criam ruído. Por isso prefere o meio-termo emocional. Ri quando os outros riem. Demonstra preocupação quando isso é esperado. Mantém coerência narrativa. Não contradiz valores do grupo. Replica-os. Essa imitação não é empatia. É leitura de contexto. É engenharia social aplicada ao cotidiano. Em relações próximas, a máscara se torna mais refinada. Pequenos gestos de cuidado são calculados para criar dívida emocional. Ajudas pontuais constroem reputação. Confissões controladas simulam vulnerabilidade. O objetivo não é conexão, é acesso. Quanto mais alguém se sente visto, mais baixa a guarda. E quanto mais baixa a guarda, maior a margem de manobra. No trabalho, essa estratégia é especialmente eficaz. A pessoa parece confiável sob pressão, estável em crises, objetiva em decisões difíceis. Evita conflitos diretos, mas registra tudo. Observa quem precisa de aprovação, quem teme perder status, quem se culpa facilmente. Essas informações não são usadas de imediato. São arquivadas. A paciência é parte do método. O conceito de predador social não envolve perseguição física, mas vantagem assimétrica. É a capacidade de ler o tabuleiro humano enquanto os outros acreditam estar jogando juntos. Quando surge uma oportunidade, a ação é limpa, justificável, defensável. Se alguém é prejudicado, a narrativa já está pronta. A máscara fornece álibis emocionais. O contraste com pessoas empáticas é sutil e cruel. Pessoas empáticas se desgastam.
Duvidam. Sentem culpa antecipada. Reconsideram. O predador social não. Ele não confunde sentimentos com fatos. Não carrega resíduo emocional após decisões. Isso o torna consistente, previsível e, paradoxalmente, confiável aos olhos de quem não percebe o vazio por trás da performance. Com o tempo, essa máscara se fortalece porque funciona. Raramente é desafiada. Quando falhas ocorrem, são atribuídas a mal-entendidos. Afinal, ninguém espera perigo de alguém tão razoável. É assim que o traço permanece invisível, protegido pela própria competência social. A pergunta incômoda surge quando a máscara escorrega por um instante. Um comentário deslocado. Um silêncio onde deveria haver reação. Um olhar que calcula quando deveria consolar. São lapsos mínimos, facilmente ignorados. Mas para quem observa com atenção, eles revelam algo essencial. Não há conflito interno sendo gerenciado. Há apenas ajuste externo sendo executado. E se a normalidade que tranquiliza for exatamente o que impede o alarme de tocar? Quantas vezes a máscara social não protegeu alguém perigoso porque parecia perfeita demais para ser questionada? Esses sinais não provam nada isoladamente, mas acumulam peso quando repetidos. A ausência de empatia não grita. Ela sussurra padrões. Quem percebe cedo ganha margem de proteção. Quem ignora oferece espaço. A máscara social depende da conivência coletiva, do desejo de acreditar que todos jogam limpo. Talvez o desconforto maior seja aceitar que a leitura fria do outro exige coragem, atenção e disposição para desconfiar do que parece impecável, mesmo quando isso quebra expectativas profundas sobre confiança cotidiana e pertencimento humano básico. Quando observamos o funcionamento interno de uma mente verdadeiramente perigosa, o que mais chama a atenção não é o caos, mas a ordem. Não há tempestade emocional. Há silêncio. A atividade cerebral não gira em torno de conflito moral, mas de eficiência. Emoções não surgem como guias, surgem como dados externos a serem interpretados. Do ponto de vista da psicologia e da neurociência, esse tipo de mente opera com uma desconexão específica. Os sistemas responsáveis por reconhecer emoções funcionam, mas os que geram ressonância emocional não respondem da mesma forma. A pessoa entende o que o outro sente, mas não sente junto. Isso cria uma vantagem estratégica. É possível prever reações humanas sem ser afetado por elas. Enquanto indivíduos empáticos enfrentam desgaste interno ao tomar decisões difíceis, aqui não existe esse atrito. Não há culpa antecipada. Não há ruminação moral. A decisão é tomada com base em custo e benefício. Se algo funciona, é mantido. Se deixa de funcionar, é descartado. Pessoas entram nessa equação como variáveis, não como fins. Essa ausência de conflito interno cria uma ilusão perigosa de controle absoluto. A mente permanece estável mesmo diante do sofrimento alheio. O choro não gera urgência. A dor não interrompe planos. O sofrimento do outro só importa na medida em que altera o cenário. Isso não significa impulsividade. Pelo contrário, significa paciência fria, planejamento e adaptação contínua. O comportamento externo pode parecer calmo porque, internamente, não há tempestade para conter. A regulação emocional, tão admirada, socialmente, não é resultado de maturidade, mas de vazio afetivo. Onde outros precisam controlar reações, aqui não há reação para ser controlada. É nesse ponto que o risco aumenta, porque decisões tomadas sem empatia não carregam freios naturais. O único limite passa a ser o risco de consequências externas. Se não houver punição, reprovação social ou perda pessoal, nada impede a ação. O sistema moral não é interno. Ele é terceirizado para o ambiente. Esse funcionamento também explica por que essas pessoas raramente se veem como vilãs. Elas não sentem mal-estar suficiente para reinterpretar suas ações como erradas. Tudo é racionalizado. Tudo é justificado. Tudo é enquadrado como necessário, lógico ou inevitável. A narrativa interna é limpa, coerente, sem rachaduras emocionais. Se algo aqui começou a fazer sentido para você,
Permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. Quando controle e cálculo substituem empatia, o comportamento deixa de ser humano no sentido relacional e passa a ser instrumental. Isso não se manifesta em explosões, mas em escolhas silenciosas que prejudicam sem alarde. A mente perigosa não busca destruição imediata, busca vantagem sustentável. O mais inquietante é que esse funcionamento pode coexistir com inteligência elevada, boa comunicação e aparência funcional. Não há desorganização evidente. Não há sinais claros de colapso. Pelo contrário, tudo parece no lugar. E é justamente essa coerência interna que torna o padrão tão difícil de detectar e tão eficaz. Sem empatia, não há aprendizado emocional genuíno. Há apenas ajuste estratégico. Erros não geram arrependimento, apenas correção de método. Relações não geram vínculo, apenas histórico de uso. Isso cria indivíduos altamente adaptáveis, mas profundamente desconectados. E quando uma mente assim encontra ambientes permissivos, frágeis ou cegos para esse funcionamento, o resultado não é caos imediato. É erosão lenta, decisão por decisão, limite por limite, até que o dano se torne visível demais para ser ignorado. Quando isso acontece, o choque não vem da violência, mas da constatação tardia. Tudo foi feito com calma, clareza e ausência total de conflito interno. E talvez esse seja o sinal mais perturbador de todos. O traço oculto raramente se revela em situações extremas. Ele se manifesta no cotidiano, nos detalhes pequenos demais para serem questionados, mas frequentes demais para serem ignorados. Está na forma como alguém reage quando não obtém o que quer, na maneira como lida com frustração sem demonstrar incômodo real, na rapidez com que substitui pessoas sem luto emocional visível. Em relações afetivas, esse traço costuma aparecer como charme funcional. A pessoa sabe exatamente o que dizer no início, escuta com atenção, memoriza fragilidades, oferece validação precisa, não porque se importa, mas porque informação é poder. Quando a relação avança, o padrão muda sutilmente. Há menos reciprocidade emocional, mais controle de narrativa, mais inversão de culpa. O outro começa a sentir que precisa se explicar, justificar, compensar. No ambiente familiar, o comportamento pode parecer apenas distante. Não há explosões, não há dramas. Apenas uma ausência constante de envolvimento genuíno. Datas importantes são esquecidas sem remorso. Sofrimento alheio gera respostas genéricas. Quando confrontado, o indivíduo racionaliza, diz que é do jeito dele. E socialmente, isso costuma ser aceito. No trabalho, o traço se torna quase invisível porque é recompensado. Decisões duras são tomadas sem hesitação. Pessoas são descartadas em nome de resultados. O indivíduo não se envolve emocionalmente com conflitos, o que transmite uma falsa imagem de profissionalismo elevado. Colegas mais empáticos absorvem o desgaste emocional. Ele avança ileso. Um sinal recorrente é a instrumentalização de limites. Quando alguém impõe um limite emocional, a reação não é compreensão, mas análise. O limite vira um obstáculo a ser contornado. Se não pode ser quebrado diretamente, será enfraquecido aos poucos. Pequenas invasões, pequenos testes, até que o outro ceda sem perceber. Outro padrão é a ausência de responsabilidade emocional. Pedidos de desculpa, quando existem, são estratégicos. Não vêm acompanhados de mudança interna, apenas de ajuste externo. O comportamento nocivo pode cessar temporariamente, mas retorna em nova forma. Não há aprendizado moral, apenas adaptação. As vítimas raramente percebem isso de imediato porque o traço não gera dor constante. Ele gera confusão. A pessoa afetada sente que algo está errado, mas não consegue apontar o quê. Não há provas claras. Não há eventos dramáticos. Apenas uma sensação persistente de estar sendo usado, drenado, deslocado. Esse é o perigo cotidiano. O traço não destrói de uma vez. Ele desgasta, ele corrói, ele cria relações assimétricas onde um sente demais e o outro não sente nada. Com o tempo,
A vítima perde referências internas, começa a duvidar da própria percepção, e quem observa de fora vê apenas alguém difícil, frio, racional. Há também a relação com poder. Quando esse traço encontra posições de autoridade, a ausência de empatia se transforma em decisões que afetam muitos. E como não há conflito interno, não há freio. O discurso é sempre técnico, lógico, justificável. O impacto humano vira estatística. O mais perturbador é que esses comportamentos, isoladamente, parecem comuns. Frieza emocional, pragmatismo, autonomia. O problema surge quando todos aparecem juntos de forma consistente, sem variação. Quando não há exceções. Quando não há rachaduras emocionais. É nesse ponto que o cotidiano se torna um campo de alerta. Porque o traço oculto não se anuncia, ele se repete. E quem aprende a observar padrões, em vez de eventos isolados, começa a enxergar algo que antes passava despercebido. Uma ausência constante, um vazio funcional, uma frieza que não se quebra nem quando deveria. E talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: quantas vezes você explicou esse padrão como o jeito da pessoa, quando na verdade estava diante de alguém que nunca sentiu o impacto emocional que você sentiu o tempo todo? Não percebemos o traço oculto porque o cérebro humano é programado para buscar segurança na familiaridade. Aquilo que se repete sem causar dor imediata é classificado como normal. A mente prefere explicações simples a suspeitas desconfortáveis. Quando alguém se comporta dentro das regras visíveis, o sistema de alerta relaxa. Questionar a ausência de emoção exige energia cognitiva e coragem social. É mais fácil supor personalidade diferente do que admitir perigo invisível. Assim, o viés de normalidade silencia sinais sutis e transforma estranhezas recorrentes em características aceitáveis, protegendo o observador do medo, mas também da percepção realista e preventiva consciente necessária. Outro fator é o medo social de parecer paranoico. Suspeitar do outro ameaça vínculos, reputações e pertencimento. Aprendemos que desconfiar é indelicado e que tolerar diferenças é virtude. Pessoas com o traço exploram isso com habilidade, oferecendo justificativas plausíveis para cada lapso. A vítima internaliza a dúvida e externaliza a culpa. O cérebro social prefere preservar laços do que confrontar riscos abstratos. Assim, a ausência de empatia é reinterpretada como frieza funcional, maturidade ou foco em resultados. Esse mecanismo reduz a ansiedade imediata, porém aumenta a exposição cumulativa ao dano, silencioso prolongado sem oferecer defesas internas eficazes a longo prazo. Há também o viés da competência. Acreditamos que pessoas eficazes são seguras. Quando alguém resolve problemas, fala com clareza e mantém controle, associamos isso à confiabilidade. O cérebro confunde desempenho com caráter. Essa confusão é explorada porque eficiência mascara intenção. O traço oculto prospera em ambientes que premiam resultados acima de processos humanos. Questionar quem entrega números parece sabotagem. Assim, sinais emocionais ausentes são desculpados como preço do sucesso, enquanto alertas éticos são adiados indefinidamente. Nesse intervalo, danos se acumulam fora do radar coletivo sem protestos, sem ruído, sem resistência organizada consciente até o ponto de ruptura visível tardia inevitável. Outro motivo é a empatia projetiva. Tendemos a assumir que o outro sente como nós sentiríamos. Projetamos culpa, remorso e limites internos onde não existem. Essa projeção gera falsa segurança. Quando algo dá errado, acreditamos que foi exceção, não padrão. A mente prefere salvar a imagem do outro para preservar a própria coerência. Admitir a ausência de empatia exige revisar memórias, decisões e afetos. É doloroso demais. Assim, a percepção se ajusta para manter a narrativa intacta. Esse ajuste cobra preço psicológico crescente ao longo do tempo e posterga intervenções necessárias até crises abertas quando evidências se tornam inegáveis tarde demais. Existe ainda a economia emocional.
O cérebro busca minimizar esforço afetivo. Confrontar alguém aparentemente funcional exige vigilância constante e possíveis conflitos. Ignorar sinais custa menos energia agora. Pessoas com o traço contam com essa fadiga alheia. Elas mantêm comportamentos dentro do limiar aceitável, raramente ultrapassando limites claros. Isso cria zonas cinzentas, onde nada parece grave o suficiente para agir. A procrastinação perceptiva vira aliada do risco silencioso, que cresce sem resistência. Quando a reação chega, o dano já está distribuído em vínculos, decisões, trajetórias e confiança coletiva, quebrada de modo cumulativo persistente. Difícil reversão sem culpados claros, imediatos, visíveis externamente. Por fim, há o conforto da ignorância. Não ver protege a rotina. Não nomear preserva a paz aparente. Entretanto, perceber cedo permite escolhas. O aprendizado aqui não é paranoia. É alfabetização emocional. Observar padrões, não episódios. Notar ausência consistente, não falhas isoladas. Que calma pode ser vazia. Esse olhar não acusa, previne. Ele devolve autonomia ao observador e reduz a assimetria relacional. Ver não garante controle, mas diminui surpresa. E essa redução muda destinos quando decisões precisam ser tomadas antes que danos se consolidem em perdas irreversíveis individuais, profissionais, familiares e coletivas profundas, exigindo vigilância compassiva, contínua, responsável ativa. O traço oculto permanece funcional enquanto o ambiente coopera. Ele depende de contexto, permissividade e silêncio. Mas existem momentos em que a estrutura externa muda. Um limite é imposto. Um recurso acaba. Uma autoridade questiona. Uma relação deixa de ser útil. É nesse ponto que o traço começa a sair da sombra. Quando isso acontece, não há explosão emocional imediata. O que surge primeiro é o aumento do controle. A pessoa ajusta a máscara, recalibra discursos, reorganiza alianças. O objetivo não é reparar dano, mas restaurar vantagem. Se a estratégia falha, surge algo raro, porém revelador: irritação sem empatia. Não raiva caótica, mas frustração fria por perda de controle. Esse é um momento crítico porque o comportamento se torna mais visível. A pessoa começa a pressionar limites com menos sutileza, testa até onde pode ir, usa informações íntimas como alavancas, inverte narrativas com mais agressividade. Ainda assim, mantém aparência racional. Tudo parece justificável, lógico, defensável. O dano acontece por escolha, não por impulso. Em ambientes institucionais, isso se manifesta como decisões abruptas, cortes inesperados, punições desproporcionais. A justificativa é técnica. O impacto humano é secundário. Quem questiona passa a ser visto como problema. O traço não tolera a ameaça à sua autonomia estratégica. Em relações pessoais, o padrão é semelhante. Quando a outra pessoa tenta se afastar, o comportamento muda. Pode surgir charme intensificado, promessas vazias ou silêncio calculado. Se isso não funciona, a frieza se torna explícita. O vínculo é descartado sem luto. Não há tentativa real de compreensão, apenas substituição. O mais perturbador é a ausência de surpresa interna. Para quem observa, a mudança parece repentina. Para quem carrega o traço, é apenas execução de plano alternativo. Isso revela algo essencial. A conexão nunca foi mútua. Era funcional desde o início. É aqui que muitos percebem tarde demais. O choque não vem da agressão, mas da clareza. A percepção de que nunca houve reciprocidade emocional real. Que decisões foram tomadas sem considerar impacto humano. Que tudo era contingente. Quando o traço sai da sombra, ele não cria caos imediato. Ele cria rupturas limpas. Pessoas se afastam confusas. Ambientes ficam mais frios. O dano é silencioso, porém definitivo. E a pergunta que fica não é como isso aconteceu, mas por que não vimos antes? Esse momento não precisa ser violento para ser devastador. Ele expõe a assimetria que sempre existiu. E uma vez vista, não pode mais ser desvista. Depois de
Observar tudo isso surge um desconforto inevitável. Não porque o mundo esteja cheio de pessoas perigosas, mas porque algumas das mais perigosas nunca pareceram ser. Elas não ameaçam, não gritam, não deixam marcas óbvias, apenas ocupam espaços, constroem confiança e operam dentro das regras, até que as regras deixem de servir. Talvez o mais perturbador não seja a existência desse traço, mas a naturalidade com que ele se mistura ao cotidiano. Ele se adapta a culturas, valores e discursos. Pode vestir ética, profissionalismo, racionalidade. Pode parecer maturidade. E enquanto for interpretado assim, continuará invisível. Isso nos força a encarar uma verdade desconfortável sobre a mente humana. Empatia não é garantida. Ela não está distribuída igualmente. E quando está ausente, o que resta não é necessariamente loucura, mas funcionalidade sem consciência moral interna. O perigo real não está em reconhecer esse padrão, mas em recusá-lo por medo de questionar nossas próprias escolhas, relações e julgamentos passados. Ver exige responsabilidade. Exige admitir que confiança automática é um risco, que calma excessiva pode esconder vazio, que nem toda ausência de conflito é sinal de saúde. Talvez a pergunta final não seja quem são essas pessoas, mas como escolhemos nos proteger sem nos tornar paranoicos. Como equilibrar lucidez e humanidade. Como observar padrões sem perder sensibilidade. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar, porque talvez o mais assustador não seja que essas pessoas existam, mas que muitas vezes só percebamos quando já foi tarde demais.